O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Então hoje, como vimos aqui nesse Evangelho, é importante termos esta capacidade de rezar. Jesus nos mostra a importância da oração. Antes de seguir para qualquer missão, ele reza para conversar com o Pai. E aí nós nos encontramos aqui, recordando na memória aí, Jesus com os 3 discípulos lá, e aparece a transfiguração, Moisés e Elias. Depois eles descem e tem lá uma multidão os aguardando. Acontece um milagre, não é? Jesus cura os doentes, os enfermos, alimenta-os com a sua palavra, ensina sobre o reino e vai rezar. Ouvimos hoje: "Olha, vocês vão na minha frente, pega o barquinho, pode ir lá para o outro lado, depois eu dou um jeito de ir, que agora eu vou conversar com o Pai." Depois de ter feito o milagre, a cura, a libertação, alimentado as pessoas fisicamente e espiritualmente, Jesus vai conversar com o Pai, a fonte da vida. Nos dá o exemplo, e ele era Deus, Filho de Deus, primogênito, para nos mostrar a importância da oração no nosso dia a dia. Nós também temos esse direito e obrigação de nos colocarmos diante do Senhor em atitude de oração. Primeiro, para pedir a Ele orientação sobre os nossos projetos que queremos realizar. Se é isso mesmo, se está certo, se isso vai ser bom para nós, se não vai, se temos que corrigir alguma coisa, se não é o tempo oportuno, se temos que aguardar um pouco mais. E depois de realizado, tem que fazer a avaliação, não é? Isso ele faz em oração também. Por quê? Para que não se cumpra a vontade dele como homem, mas sim a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos tenham vida plena e abundante. Então, na minha história, na minha vida, na nossa história, na nossa vida, somos convidados a confrontar os nossos projetos com o projeto do Pai, de Deus, que Ele sempre sabe o que é melhor para nós, respeita sim nossa liberdade, mas quer nos ajudar a encontrarmos a felicidade, a realização, a nossa vocação. Então, paciência. Jesus vai rezar, está começando a entardecer, começando a anoitecer. Ele ficou a noite toda rezando. 3 horas da manhã, falou: "Tá bom, vou embora, né?" Ele já sabia o que estava acontecendo no barquinho lá, né? Falou: "Deixa eu ir lá, porque senão eles vão se matar sozinhos." É que nem o pai que cuida dos filhos, né? Demorou muito em casa, ele já fica cabelo em pé. Pois é. E Jesus vai. Realmente estavam com medo. O mar estava revoltado, bravio, as ondas batendo, entrando água no barquinho. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E para piorar a situação, vira o fantasma. Quem é que anda sobre a água, gente?
Eu não conheci ninguém que anda sobre a água, nem eles. É o fantasma. O outro já falou, não, é a Dona Morte que está vindo buscar nós. Meu Deus, agora já era, acabou. Olha um filme de terror. E aí Jesus, calma gente, sou eu. Mas será que é? Não é? Aí Pedro já vai, é o mais topetudo, né? Se é você, me chame. Manda eu ir ao seu encontro andando na água. Eu sei que Jesus tem esse poder. Falou, venha. E ele foi. E olha que grande lição, hein, gente? Enquanto ele estava mirando Jesus, com os olhos fixos no Senhor, ele caminhou sobre as águas. De repente ele começou a prestar atenção à sua volta, ao vento, ao mar, à água, ao grito dos amigos lá no barquinho. Depois que ele desviou a sua atenção de Deus, começou a afundar. Então está aí a nossa lição do Evangelho de hoje. Termos a paciência para estarmos diante do Senhor, aquietando a nossa mente e nosso coração. Muita gente reclama que não consegue rezar o terço. Uns falam que dá sono, outros falam que não consegue concentrar. E de fato é isso. Está lá rezando, aí começa a pensar, bom, segunda-feira tem que pagar a conta, tem que levar o carro para trocar o óleo, ver o pneu, calibrar, né? Tem que mandar comprar a roupa da criança na escola, o caderno, e tem a reunião, eu tenho o patrão lá, os trabalhos. Aí você não reza. Então, acalmar a mente é preciso de tempo. Parar o pensamento é impossível, viu? Eles vêm. A questão é onde você vai se concentrar. Agora eu estou aqui para rezar. Pronto. Desliguei a panela do fogão. Não vá rezar com a panela no fogão, não dá certo. Pelo amor de Deus. Vai queimar tudo. Vai estragar o fogão. Não funciona. Não vá querer fazer as coisas por despacho. Rapidinho. Às vezes eu fico meio apreensivo aqui com o povo, né? De quarta, quinta e sábado eu atendo, né? E aí eu deixo a musiquinha lá. Aí o povo chega esbaforido, não, vim confessar, quero conversar. E volta e meia aparece um outro. Eu vim aqui rapidinho, porque eu estou esperando a consulta ali no posto, aí eu quero aproveitar. Eu falei, então senta aí que eu já volto. Eu vou aproveitar para beber água. Escuta a musiquinha aí. Eu deixo uma musiquinha gregoriana, né? A turma acalmar. Sossega. Confissão não é coisa para se fazer assim, de qualquer jeito. É para estar calmo, sereno, consciente. Não é o desobriga. Você tem que estar ali presente. É a graça de Deus para te santificar, para te fortalecer. Ele vai te ajudar a melhorar de vida. Não é para ser feito de qualquer jeito. Então temos que aprender a nos concentrarmos. Falar que vai ter o clássico. Verdão com o Coringão, e aí? Ninguém vai passar na frente da televisão. Ninguém vai sair do sofá. Nem para buscar cerveja na geladeira não levanta. Manda a mulher trazer, né? Para essas coisas a gente tem concentração. Vai lá no show. Tá tendo um monte de show por aí, né? Vai lá, fica 3, 4, 5 horas. Às vezes não vai nem no banheiro. Pulando, gritando, berrando, fica rouco. E quando vai rezar dá um ciricutico. Não aguenta ficar meia hora rezando. Tem coisa errada, hein? Vamos aprender com Jesus? Vamos pedir a Jesus hoje que nos dê essa paciência, essa perseverança, que aquiete o nosso coração. Porque é Ele quem vai nos libertar das tempestades da vida, gente. É Ele que vai acalmar, apaziguar quando estamos sendo atribulados, perseguidos, quando estamos com medo. Calma, sou eu. Primeira coisa que Ele vai falar: venha até mim, não tenha medo da tempestade, venha ao meu encontro. E podemos ir com segurança, que Ele vai nos ajudar, não vai nos castigar, não vai dar sermão, Ele vai nos ajudar. E aí vemos a primeira leitura de hoje. Deus fala com Elias, fala, quero falar com você, hein? Vai lá para a montanha e me espera. Mas por que não fala aqui? Não, vai lá para a montanha e me espera. É lá que eu quero conversar com você. E ele foi na montanha, achou uma sombrinha lá, né? A caverna. E entrou, ficou esperando. De repente, olha como diz, hein?
Uma grande tempestade, um vento forte que arrebentava tudo. Deus não apareceu. Um terremoto, tremeu, quebrou tudo. Imagina o medo desse homem, dentro da caverna com um terremoto acontecendo. Deus não falou nada, Deus não chegou. Depois vem o fogo, que queima, arrasa, acaba com tudo. Deus também não estava ali. Depois ele sente uma brisa suave. E ele sente a presença de Deus, sai para conversar com o Senhor. O que ele quer nos mostrar? O Deus é bom, ele nos respeita com carinho, ele não quer colocar medo, não quer impor medo, terror. Ele vem ao nosso encontro respeitando a nossa fragilidade. No Antigo Testamento, Deus era muito conhecido por essas manifestações: terremoto, fogo, vento forte. Ou seja, ele vinha para falar: olha, eu sou Deus e eu sou poderoso, então me respeitem. Mas a partir do profeta, ele começa a mostrar a sua face carinhosa. Eu vim para cuidar de vocês, então não precisam ter medo. Eu quero ajudá-los a enfrentar e vencer os seus medos. A morte, a água, simboliza todos os temores. Então entrega tudo isso para Jesus hoje. Não tenha medo de Deus. Ah, mas ele vai me castigar. Não, ele quer te salvar. Ele quer te libertar de tudo aquilo que te escraviza, de tudo aquilo que te faz sofrer. E na hora da nossa fragilidade, doença, enfermidade, todos somos passíveis, ele vai nos ajudar a carregarmos a nossa cruz com dignidade. Ele vem ao nosso encontro para isso. Então abra o seu coração hoje e peça a Jesus que te ajude a rezar, a estar presente na oração. Apresente a Deus todos os seus projetos e depois de realizá-los, vá conversar com o Senhor para ver o que pode ser melhorado. Fazer uma avaliação com Deus, isso é importante. E aí vamos conseguir ser verdadeiramente cristãos. Na segunda leitura, vemos que Jesus vem ao longo, depois de uma grande linhagem de profetas, homens e mulheres de Deus, que foram transmitindo a fé aos seus descendentes. E, como esse final de semana, no mês das vocações, celebramos a vocação familiar, convido aqui os pais, mães, a meditarem sobre isso. Estão transmitindo a fé aos seus filhos, aos seus netos? Estão educando como deveria educar? Como um dia vocês prometeram diante do altar? Não, estou educando, trago na catequese. Não, trazer na catequese é outra coisa. Você tem que transmitir a fé para o seu filho em casa. Sentar, rezar, Pai Nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai, glória. As orações básicas do cristão. Explicar como que era a sua vida, como era. Impor os limites, o que pode e o que não pode. E mostrar o que é a família cristã. Isso é fundamental hoje, gente. Essa semana fiquei muito triste e preocupado. Vocês viram aí que o MEC lançou um edital, né? Um concurso para fazer uma licitação que vai comprar alguns aparelhos de masturbação para colocar no kit de gênero, que vai ser distribuído nas escolas para os seus filhos, para os seus netos. E a justificativa é do objetivo de ensinar a sexualidade para os nossos adolescentes ou jovens, eles terem mais liberdade de explorar e conhecer a sua sexualidade em casa. Então vão dar vibrador para todo mundo. Tá certo isso? Isso é contra a moral cristã, é contra a nossa família cristã. E essa outra loucura aí da ideologia de gênero não é a família cristã. Nós podemos respeitar. Se o homem quer viver com outro homem, o problema é dele. Vou respeitar. Aí lembra Santo Agostinho, hein? A gente ama e acolhe o pecador, mas não amamos o pecado. Acolhemos o outro para perceber, para ajudá-lo a perceber a sua dignidade como filho, como filha de Deus. Homem e mulher, Deus os criou para juntos formarem uma família, um ao lado do outro. Então não podemos ficar quietos diante dessa situação. Devagarinho eles foram acabando com tudo que ajuda o pensamento, a formação
do pensamento crítico, analítico, não é? Acabou com moral cívica, ética, filosofia, sociologia. A história eles dão com aquele viés que eles bem que entendem. Formação religiosa então não existe mais. Agora querem enfiar a goela abaixo ideologia de gênero, falando que seu menino ou menina pode escolher o que quer ser, diferente do sexo que nasceu. Isso é contra a nossa moral católica, cristã. Nasceu homem, nasceu mulher, é mulher. Vai ter dificuldade de assumir a sua sexualidade, a sua personalidade, a sua identidade? Vai começar a fazer uma terapia, né? Vandi e companhia se vira depois no consultório. Os psicólogos estão aí para ajudar nesse sentido. Ajudar no processo de individuação e não atrapalhar mais a cabeça da molecada. Não podemos admitir isto como família cristã. Então, pais, avós responsáveis, fiquem atentos com o que ensinam aos seus filhos na escola. Eles não estão educando. Eles passam informações e desvirtuadas muitas vezes. Isso não é bom. Então eduquem seus filhos. Diga o que é certo e o que é errado. Se amanhã resolver escolher outro caminho, sabe que terá consequências, boas ou ruins. Mas você fez o seu papel. Não seja condescendente. Diga sim e não. E como comemoramos aqui o Dia dos Pais, né? Dia da família, mas especialmente o Dia dos Pais, por conta do comércio aí, né? Pais, não tenha medo de assumir o seu papel. Antigamente, o pai não educava os filhos, porque era outra situação, era outra sociedade, era outro mundo, outro contexto social. O homem tinha que cuidar da roça, cuidar dos bichos. Então saía de madrugada e voltava de noite cansado, não tinha tempo para cuidar de criança não. Era a mulher que cuidava, de fato. Mas hoje em dia ficou mais fácil, né? Inventaram um monte de máquina, é só apertar botão, tá simples. A mulher trabalha também. Então seja pai, mas mostrando que você é pai e que ela é mãe. Porque senão virou uma bagunça também. Os dois devem ter autoridade, mas distintas. Seja pai. Demonstre os limites. O que é o certo e o que é errado. Demonstre amor e carinho. Não deixa correr solto não. Ah, porque quando eu queria... Não. Você tem que impor limites. Quem ama, cuida, não é assim que fala? Quem não gosta, fica na apatia. Tanto faz, tanto fez, estou nem aí. Isso não é cristão. Então cuide de seus filhos. Eduque na fé. Sente e converse com a sua esposa. Veja o que cada um vai fazer. Para os dois estarem presentes na educação das crianças. E a sociedade mudou bastante, né? Aqui, todo lugar, aqui também já tem. Os pubs, barbearias, né? É lugar chique, os homens modernos. Antes o homem era bruto, rústico e sistemático, né? Agora não. Ele vai lá cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer sobrancelha, limpeza de pele. É, que chique. Não tem problema não. Desde que você tenha a sua identidade. Saiba o seu papel na sua família. Não delegue o que é devido a você, a sua esposa ou a outra pessoa na escola. É você que é o pai. Seja pai. Mas é difícil educar hoje em dia. É. Por isso que nós precisamos rezar. Para Deus dar sabedoria e discernimento. Não existe receita. Pode procurar os maiores pedagogos, filósofos da educação, né? Nenhum tem uma receita válida para criar os filhos. Pode dar certo com uma ou duas pessoas, mas não para todo mundo. Então confie em Deus. Você é inteligente, você é capaz. Assuma o seu papel. Se coloque diante de Jesus em oração, que Ele vai te ajudar a atravessar com segurança qualquer tempestade. Juntos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes em Deus, elevemos a Ele as nossas preces.